Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, especialista em fertilidade, atuo com reprodução humana e essa live de hoje é uma live super especial, para quem está comprometida, quem quer realmente engravidar. Eu tô aqui para te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. E quem está realmente comprometida, quem quer engravidar, eu sei que já está inscrita, né, no nosso evento Jornada da Fertilidade, está lá no nosso grupo de WhatsApp. E quem ainda não está inscrita, né, mas já ouviu do nosso evento, se inscreva, não perde essa oportunidade. O nosso evento que vai ser dia 3 de abril, às 8 horas da noite. É um evento super especial e ao longo dessa semana, ao longo da semana que vem, eu vou trazendo conteúdos especiais aqui nas lives e também lá dentro da nossa comunidade. Então, quem ainda não está inscrita, se inscreva, o link está lá na minha bio. E essa live de hoje é uma live justamente, né, para falar dos suplementos para as tentantes 30 a mais, ou seja, para quem tem mais de 30 anos e está querendo engravidar, quem está tentando engravidar. Tá? Então vamos começar aqui falando primeiro o que são os suplementos, né? Os suplementos, eles são micronutrientes, né? E às vezes alguns minerais em que a gente faz essa reposição quando a gente não consegue geralmente o aporte total pela alimentação. Então a gente pode fazer essa suplementação, né? Via oral, via oral, injetável, né? Quando é oral pode ser por goma, pode ser pó, pode ser cápsula, enfim, são diversas vias que a gente pode fazer essa suplementação. E para quem está tentando engravidar, ela é extremamente importante, né? Eu, como ginecologista, não era, né, da minha rotina falar muito sobre isso. A gente sempre encaminhou muito para o nutricionista, mas cada vez mais eu tenho procurado me especializar e entender, né, sobre a suplementação e já passar, né, de cara o que a paciente está precisando, o que aquela mulher está precisando, justamente para facilitar e para ganhar tempo em relação a isso, né? Quem é tentante, quem está tentando engravidar, merece usar suplemento, né? Muitas vezes, mesmo quem não está tentando engravidar, faz uso de alguns suplementos justamente porque a gente sabe que melhora o estresse oxidativo, melhora a nossa saúde, né? Pode melhorar sono, pode melhorar a resistência insulínica. Então, os suplementos, eles são extremamente importantes para quem quer e quem não quer engravidar. Mas para quem quer engravidar, ele é de extrema mais importância justamente porque ele tem como atuar contra esse estresse oxidativo e ele vai atuar também melhorando, né, qualidade de espermatozoide. Então os homens também precisam suplementar, não são só as mulheres. Mesmo os homens com espermograma normal, o ideal é que entre com uma suplementação também. As mulheres com melhorar a qualidade de óvulo, melhorar, né, o espessamento endometrial. Então mulheres às vezes que têm uma dificuldade de engrossar esse endométrio, é indicado usar determinados tipos de suplemento, tá? Melhorar a receptividade endometrial. Quem tem síndrome de ovário policístico, melhorar a resistência insulínica. Então, isso é de extrema importância para quem está tentando engravidar, tá? Agora, quais são os tipos de suplementos, né? A gente tem diversos tipos de suplementos que a gente pode entrar e utilizar. Eu vou nomear aqui alguns, né? Mas eu vou explicar um pouquinho por que é importante saber um pouquinho mais de cada um. Então a gente tem o metilfolato, a gente tem o ferro, o zinco, né, a vitamina D, a vitamina C, a vitamina E, vitaminas do complexo B, a gente tem o NAC, né, que às vezes não é tão falado, o ácido alfa-lipoico, também é outro que não é às vezes tão falado, o ômega 3, a coenzima Q10, enfim, são diversas opções que a gente tem de suplementos para fazer em quem está tentando engravidar. Ah, mas doutora, qual suplemento que eu preciso usar? Vai depender de duas coisas. Primeiro, depende da dosagem no sangue de alguns exames que você vai fazer e depende do seu diagnóstico. Se a gente tem a dosagem no sangue, se a gente tem um diagnóstico, a gente consegue ter uma assertividade muito melhor de qual suplemento a gente precisa para determinado caso, para aquela mulher, tá? Então, você dosar no seu sangue sua vitamina D, sua vitamina A,
dosar vitamina C, né? São suplementos que a gente consegue fazer uma dosagem no sangue, são de extrema importância para direcionar. Porque às vezes a gente começa com um determinado tipo de suplementação, utilizando um zinco, né? Utilizando alguma coisa nesse sentido, e daqui a pouco a gente já vê que normalizou, a gente pode tirar. E não precisa ficar aquele bando de cápsula, não precisa ficar suplementando, porque suplementar demais também pode ser prejudicial, tá? Então você tem um excesso, por exemplo, de uma vitamina A, uma vitamina D, né, uma vitamina E, pode prejudicar também. Então você precisa estar sempre balanceando o que é preciso ou o que você não precisa, tá? E aí eu queria que vocês me colocassem aqui uma pergunta que eu queria lançar, né? A gente tá falando aqui de várias vitaminas, vários suplementos, mas o que você acha que é melhor? A gente entrar com um polivitamínico ou não tá usando nada, né? Como eu já falei, a gente entrar com um polivitamínico, né, que são uma vitamina com diversos componentes, é melhor de fato do que não estar usando nada. Mas o que você acha que é melhor? A gente entrar com um polivitamínico ou uma dosagem assertiva, né, focada? Com certeza essa dosagem focada é melhor, tá? E a gente consegue melhorar muito mais os parâmetros quando a gente faz essa suplementação focada. E por quanto tempo você vai precisar tomar? Idealmente, eu vou te falar que você vai começar no seu período de pré-concepção, ou seja, antes de engravidar, e até o final da sua amamentação. Claro que as vitaminas, as doses vão mudando no período de tentativa, no período do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro, né? E na amamentação a dosagem vai mudando, o tipo de vitamina vai mudando, mas idealmente você precisa começar essa suplementação antes de engravidar. E quanto tempo antes? A gente sabe que o óvulo que você tem hoje, que você está ovulando, ele já veio no processo de amadurecimento há mais ou menos uns 3 meses. Na verdade, é um óvulo que você tem dentro de você que está aí desde a época que você estava lá na barriga da sua mãe. Então, a mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos finita, que acaba, é aquela quantidade. E ao longo dos anos a gente vai sofrendo ações desses óvulos, né, de doenças, de estresse oxidativo, e isso vai prejudicando a qualidade desse óvulo. Só que nos últimos meses, antes dele ser recrutado, antes dele ser de fato ovulado, a gente consegue então melhorar a qualidade desse óvulo. Então, se você puder, no mínimo 3 meses antes, é o ideal. Mas se você puder 6 ou 1 ano, essa coorte já vem num preparo muito melhor para a gente conseguir conseguir melhorar essa qualidade, tá? Aí você pode estar pensando assim, mas eu tô tentando há pouco tempo, né? Não preciso me preocupar, tô tentando há menos de 1 ano, acho que eu não preciso ficar tão estressada, né? Tão focada nessa questão de suplemento, né? De fazer tanta coisa para engravidar. E aí eu vou te falar 2 coisas. A primeira é que eu até entendo esse teu ponto de vista, né? Porque uma vez que a gente define a infertilidade quando a gente tá com uma tentativa já após 1 ano, né? Então uma mulher, um casal que tá tentando engravidar após 1 ano é que a gente define como infertilidade, e a gente sabe que 85% dos casais que nesse 1 ano de tentativa engravidam, e quando vão para o 2º ano de tentativa, né? Esse número de 85% chega a 90%, eu entendo que possa passar pela sua cabeça de que não há uma necessidade de você 2 anos, né? Porque eu entendo que quando a gente decide engravidar, a gente quer engravidar hoje. A gente não quer engravidar daqui a 3 meses, a gente não quer engravidar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, quando você entra nesse período de tentativa e começa a fazer uma suplementação, você está começando a alcançar, a caminhar numa escada de aumentar a sua fertilidade, aumentar o potencial de essa gravidez acontecer o mais rápido possível. Então a suplementação ela deve ser sim feita para quem está querendo começar a tentar engravidar e para quem está tentando engravidar há pouco tempo, né? Vi aqui uma pergunta rápida, né? Vou até fazer um parênteses em relação, por exemplo, mulheres que tiveram história de abortamento. Também podemos melhorar a qualidade dos gametas com a suplementação. Então existem suplementos como o NAC, o ácido alfa-lipoico, né, a vitamina E, que são bons para quem tem história de abortamento, tá? São às vezes suplementos que a gente não comenta tanto, mas que é importante você estar utilizando para aumentar a chance dessa gravidez seguir adiante. E aí aqui, ó, nessa mesma pergunta, o Ogestan Pré, enfim, usar o que eu falei, o polivitamínico, ele é importante,
tá? É melhor usar um polivitamínico do que não estar utilizando nada. Mas se você conseguir focar mais, você consegue doses maiores, né? Às vezes de algumas vitaminas específicas que você precisa. E essas, por exemplo, específicas, como eu falei, o ácido alfa-lipoico, NAC, frequentemente não tem desses polivitamínicos típicos aí de pré-gestação, de gravidez, tá? Então fica bem atenta a isso. Eu quero falar aqui também para as mulheres que têm mais de 30 anos, né? Independente, então, do tempo que você está tentando engravidar, se você tem 30, 35, 38, 40, ou seja, são idades meio que marco ao longo da jornada de fertilidade da mulher. Então, se você tem essa idade, né, você precisa ficar atenta que se você vai jogando tudo muito para frente, empurrando com a barriga o início da tua suplementação, você vai começar a perder o que você tem de positivo, que às vezes é a idade. Então, se você tá com menos de 35, por exemplo, você tem de uma certa forma a idade a teu favor. Então, não perca esse tempo de demorar a começar uma suplementação, de otimizar, de botar a tua fertilidade lá em cima, entendeu? Já começa logo o que você precisa fazer para ficar mais fértil, para aumentar a chance de você engravidar. A gente sabe, né, que a gente ovula em média um óvulo por mês, mas a gente perde aí em torno de 1000 óvulos imaturos, né? Então, a gente cuidar desses óvulos que estão sendo recrutados é de extrema importância. E aí é importante, nessa questão do diagnóstico, a gente pensar o seguinte, eu tô vendo que vocês estão colocando aqui, né, SOP, né, enfim, a perda gestacional, né, muitas vezes a endometriose. Às vezes, a gente tem um diagnóstico, mas às vezes a gente tem essa doença de uma forma muito silenciada, né, então às vezes ela dá sinais não muito claros. Então, ficar atenta aos sinais do seu corpo é de extrema importância. Então, se você ainda não tem um diagnóstico, é importante você estar atento ao sinal do teu corpo justamente para tentar te nortear qual é o caminho. Se você pode ter uma suspeita de SOP, se você tem uma suspeita de endometriose, né? Enfim, se você está evoluindo para uma baixa reserva, prestar atenção aos sinais. Mas outra coisa importante é que quando você inicia, por exemplo, a suplementação, as mudanças dos seus hábitos, o que acontece? Você consegue também perceber no teu corpo essas mudanças que você vinha sentindo. Então, uma mulher, às vezes, que tinha muita cólica, quando começa essas mudanças, começa a suplementação, passa a notar uma redução de cólica, passa a notar uma redução de fluxo. Então, uma dica para quem tem, às vezes, muita cólica, né, é utilizar o magnésio. O magnésio, ele diminui, né, ele diminui a contração do útero e pode sim ajudar a reduzir a cólica, pode reduzir o fluxo menstrual, isso para quem tá ou não tá tentando engravidar. Então, é uma estratégia até de uma parte até mais natural que seja interessante a gente fazer, tá? E aí, como eu falei, né, utilizar os suplementos corretos, eles são de extrema importância para a gente focar no resultado. Então, eu dividi aqui, né, alguns pontos que eu queria falar com vocês em relação à suplementação por doenças, tá? Por algumas questões de quem tá passando pela infertilidade pode enfrentar, que são questões muito comuns. Então, por exemplo, né, mulheres que têm endometriose, mulheres que têm ovário policístico e mulheres que têm baixa reserva ovariana. São talvez os top 3, né, de questões de quem passa pela dificuldade de engravidar. Então eu vou tentar focar um pouco na suplementação específica para elas. Quem tem adenomiose, né, eu tô vendo aqui que a Ana Suelen colocou, entra no grupo, Ana Suelen, muito parecido com quem tem endometriose, né? A adenomiose eu chamo como se ela fosse uma prima da endometriose. Então, a endometriose, né, para quem não sabe, são quando as células endometriais se implantam por fora do útero, ovário, né, tipicamente ovário, trompa, né, no peritônio. E a adenomiose é como se essas células meio que se enraizassem para dentro da camada muscular do útero. Então, elas têm uma fisiologia, uma fisiopatologia muito parecida. Então, você se enquadra nessa questão do que eu vou falar das vitaminas para endometriose, tá? Vão mandando as dúvidas, porque eu vou dando uma olhada e vendo o que eu consigo responder. Então, vamos lá. Vamos começar aqui no seguinte. Se a gente tivesse que escolher uma única vitamina, doutora, eu tenho que tomar uma única vitamina. Qual que eu vou tomar? Você vai tomar metilfolato.
Por quê? Porque essa vitamina, ela além de melhorar o funcionamento, né, a vitamina do complexo B, além de melhorar o funcionamento do teu corpo, ela vai principalmente melhorar e reduzir o defeito de fechamento do tubo neural. Então hoje a gente indica muito o metilfolato ao invés do ácido fólico, porque a absorção vai ser melhor, a metabolização vai ser melhor, então use metilfolato ao invés do ácido fólico, tá? A gente tem, né, alguns polimorfismos dessa metabolização do ácido fólico para o metilfolato. Então, quando a gente suplementa o metilfolato na forma ativa, ele vai ter uma ação muito melhor. Então, o ideal é que você suplemente o metilfolato. E eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei, acho que foi hoje que eu liberei, se eu não me engano, esse post, falando justamente do metilfolato em mulheres que moram em áreas que tem muita poluição. Tem alguns trabalhos que falam que áreas com maior nível de poluição no ar, né? Que quando a gente suplementa uma dose maior de metilfolato, a gente consegue minimizar o efeito ruim que essa poluição vai gerar na nossa fertilidade. Então esse estudo ele mostrou, né, grupos de mulheres que moravam mais próximas de uma área poluída e moravam mais distantes. Lógico, as que moram mais distantes da área poluída têm uma fertilidade maior porque não são tão impactadas pelaquela poluição. Mas quando a gente suplementa uma dose um pouco maior de metilfolato, para as mulheres que moram em área poluída, né, em torno aí nesse estudo, né, em vez de 400, 800 microgramas de metilfolato, eles conseguiram reduzir o impacto que a poluição causava na fertilidade. Então, por isso que é importante, né, a gente entender diagnóstico, a gente entender regionalismo, para a gente poder fazer uma suplementação adequada, tá? Então, quem tem a endometriose, a gente precisa pensar, por exemplo, né, em algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina D. Então, você dosar a sua vitamina D e manter ela num nível um pouco acima, né? Se a gente for olhar o valor de referência, essa vitamina D tá lá no valor laboratorial de 20. Mas eu também já comentei aqui que a gente precisa, muitas vezes, para quem tá tentando engravidar, atingir alvos um pouco maiores do que estão ali nas referências de laboratório. Então, por exemplo, a vitamina D, ela é extremamente importante para quem tem endometriose. Tem trabalhos que mostram que a suplementação de vitamina D, você com níveis adequados, você consegue reduzir a cólica, né, de quem tem endometriose. Então a vitamina D é de extrema importância, né? Geralmente é importante a vitamina D estar em cápsula mais oleosa, né, ou em gota ou em cápsula oleosa para essa absorção ser um pouco melhor. Tomada, né, no período da manhã, ajuda mais a gente ter absorção. A gente pode até fazer a dose semanal, mas se a gente faz a dose semanal e a gente não tem um aumento tão significativo, às vezes vale a pena aumentar o aporte individual diário para conseguir a dose de vitamina D ideal. E a vitamina D, o ideal é que a gente atinja níveis aí, né, em torno de mais ou menos uns 50, por aí, 40, 50, 60, dependendo da referência, mas um pouco acima do que as referências falam, né, de 20, para a gente ter uma melhora de qualidade. Na endometriose também é importante algumas vitaminas antioxidantes, né? Então a vitamina C, a vitamina E, elas vão ajudar não só, né, por serem fatores antioxidantes, mas elas ajudam também na ação da coenzima Q10. Então quando você suplementa a coenzima Q10, se você tá com um aporte de vitamina C, de vitamina E mais reduzido, você vai ter um prejuízo no seu aporte na função, na verdade, da sua coenzima Q10. Coenzima Q10 é importante para quem tem a endometriose, tá? E aí a dose da coenzima Q10, você geralmente, né, a gente vai individualizar. Então, quanto mais velha a mulher, geralmente a gente tende a entrar com doses um pouco maiores, ou quando tem um quadro de infertilidade já mais aparente, uma endometriose, uma baixa reserva, a gente tende a suplementar doses aí em torno de 400 ao dia, né, fazendo 2 vezes ao dia, então 2 tomadas de 200 mais ou menos, ou até chegando a doses de 600, vai depender, mas fazer um aporte um pouquinho maior. E o que eu vejo muitas vezes é mulheres fazendo uma suplementação de coenzima Q10 de um valor muito baixo, né, utilizando uma dose de 50, de 100, porque se você for olhar as referências, né, pega aquela tabelinha
do seu polivitamínico, a dose que vem ali é muito baixa, então a gente precisa às vezes dar um aporte um pouco maior dessa coenzima Q10, tá? E o ômega 3, hoje mesmo, conversando com uma paciente, ela me falou assim, eu tô usando a coenzima tô usando o ômega 3. Aí eu falei assim, qual ômega 3 você tá usando? Aí ela me mostrou a foto da embalagem, a embalagem do ômega 3 que ela estava utilizando é uma embalagem transparente. O ômega 3, para ele não perder suas propriedades, você precisa de duas coisas, né? A primeira, ele precisa estar numa embalagem escura. Né? Se ele tiver numa embalagem clara, não compre esse tipo de ômega 3. E ele precisa, idealmente, ter aquele selo IFOS, I-F-O-S. E esse selo IFOS, ele garante que esse ômega 3 tem uma qualidade maior, né? Ele não vai ter uma contaminação por metal pesado, porque o grande risco do ômega 3, você às vezes acha que você tá tomando uma vitamina e você tá, na verdade, podendo se contaminar com metal pesado. Então, ficar bem atenta nessa questão da suplementação do ômega 3, tá? Vou fazer um parênteses novamente por conta das perguntas. A suplementação para quem vai fazer FIV é a mesma para tentantes? Nem sempre, tá? A gente às vezes precisa fazer alguns aportes melhores. E aí eu vou fazer um parênteses que eu nem tinha colocado aqui no meu roteiro, mas em relação a quem por exemplo, vai fazer uma FIV, o ideal é estar suplementando, por exemplo, melatonina, mesmo que você não tenha dificuldade de dormir. Os trabalhos mostram que melhora o recrutamento folicular. Então, você suplementar a sua melatonina, né, um pouquinho antes de você começar o ciclo e durante todo o estímulo ovariano, pode fazer uma ajuda nesse recrutamento na resposta, tá? Então, nem sempre a suplementação para quem tá indo para FIV é exatamente igual para quem tá só tentando espontaneamente em casa. Voltando para endometriose, né? Então eu tava falando vitamina D, vitamina C, vitamina E, eu falei da coenzima Q10, né? O ômega 3. E aqui eu quero entrar num cuidado importante para quem usa o resveratrol, tá? O resveratrol é um antioxidante importante, eu passo frequentemente para quem tem endometriose, tá? Só que a grande questão do resveratrol é o seguinte: ele pode atrapalhar a mulher que está numa tentativa espontânea de gravidez, porque ele pode atrapalhar o endométrio. Então, quando você está fazendo uma suplementação para deixar essa endometriose mais quietinha, você não está pensando em engravidar, você tá lembra desse 1 ano que eu falei que você vai começar a se preparar, talvez seja interessante você entrar com resveratrol aí. Mas eu peguei outro dia uma mulher que tava usando resveratrol e já tava tentando engravidar, e isso pode acabar jogando contra. Então o resveratrol, idealmente na primeira fase do ciclo, né, até a ovulação, ele é ok, ele é bom, mas a segunda fase, após a ovulação, ele não vai ter tanto benefício. Então o ideal é não estar utilizando para quem está tentando uma gravidez espontânea o resveratrol. Quem vai fazer uma FIV, né, já que vocês colocaram aqui da FIV, o resveratrol ele pode ser usado, por exemplo, no período de estimulação ovariana. Mas a partir do momento que você vai para o preparo de endométrio, o ideal talvez seja que você suspenda essa suplementação do resveratrol, tá? Vamos agora partir para síndrome de ovário policístico, tá? Então, na síndrome de ovário policístico, a gente sabe que é muito frequente a mulher ter uma certa resistência insulínica, tá? E aí, essa resistência insulínica, ela pode ser contrabalanceada pelo, por exemplo, inositol. Então, a gente pode ter, né, o uso do glifage para ajudar nessa resistência insulínica, orientação nutricional, atividade física, tudo isso. Mas a gente pode dar uma ajuda com o uso do inositol, tá? E aí, outro erro, dose de inositol. Peguei também doses de inositol, mulheres usando 500 miligramas de inositol. Isso é como se fosse só um cheirinho de inositol, é uma quantidade muito pequena que você está utilizando. Então, o ideal é que realmente você aumente o seu aporte de inositol. Quanto? 2 a 4 gramas por dia. E aí você vai dividir isso também nas tomadas ao longo do dia, tá? E aí existem suplementos de inositol em pó no mercado, né? O Ofolato Sop, o Fertisop, enfim, são suplementos que têm inositol, e aí geralmente o sachê tem uma dose de 2 gramas, você precisaria usar 2 sachês, tá? Então é interessante para quem tem uma síndrome de ovário policístico, quem tem história de uma resistência insulínica. E aqui um adendo, né? Muitas vezes a mulher que tem ovário policístico, ela foca apenas em ovular. Eu tenho ciclo irregular, eu preciso ovular. Mas não é só isso, tá? Você muitas vezes vai ter uma dificuldade de espessamento desse endométrio.
Então, fazer essa avaliação e ver se esse é o teu caso é importante. Às vezes, se a gente não faz esse ajuste metabólico de vitaminas, né, de suplementos, a qualidade do óvulo, ela pode estar ovulando, mas a qualidade desse óvulo da mulher que tem síndrome de ovário policístico pode estar ruim, pode não estar tão boa, né? Não vou nem usar essa palavra, pode não estar tão boa. E aí, os suplementos entram de uma forma extremamente importante também, tá? Então, vitamina D também para síndrome de ovário policístico. E aqui eu quero chamar a atenção para o NAC. O NAC, né, que é N-acetilcisteína, ele é de extrema importância para quem tem a síndrome de ovário policístico. Ele ajuda muito a voltar a regularizar essa questão da síndrome de ovário policístico, a ajudar não só na qualidade do óvulo, mas a ajudar a regularizar o seu padrão menstrual, que é de extrema importância para quem tem a SOP. E uma coisa importante, assim, o resultado vai ser diferente se você tem SOP, mesmo que você acabe tendo uma indicação de um tratamento, né, como uma indução de ovulação, como uma FIV, por exemplo, o ideal é que você tenha, já esteja um pouco mais regular. A chance de você ter um resultado melhor, né, é muito maior. E agora entrando na baixa reserva, que é, né, acho que os top 3, assim, de quem tem a questão da infertilidade, quem tá buscando essa gravidez e tá com dificuldade, falando da baixa reserva, né, o que a gente vai focar aqui? Vão me colocando as perguntas que dando eu vou respondendo, tá? Olha só, o que a gente tem na baixa reserva? Baixa reserva, a gente precisa focar em qualidade. Então, como eu falei, como que a gente vai saber se a gente tem baixa reserva? Você nasce com uma quantidade de óvulos e essa quantidade vai caindo ao longo da vida. Isso é o processo natural, toda mulher passa. Então, a gente tem uma queda importante, né? Começa a se ter uma queda mais importante a partir dos 30 anos. A partir dos 35 é como se essa ladeira ficasse um pouquinho mais íngreme. E a partir dos 38, 40, um pouquinho mais. Em termos de reserva, de quantidade, mas também de qualidade. Quantidade, a gente não tem nada ainda que a gente consiga reverter a quantidade. O que a gente consegue, muitas vezes, com uma suplementação adequada, ou fazendo reposição, por exemplo, de alguns hormônios, né, o DHEA, enfim, algumas estratégias, a gente consegue melhorar o recrutamento. Eu não melhoro a reserva da paciente, mas eu consigo fazer com que essa estratégia, eu consiga melhorar o recrutamento dessa mulher naquele ciclo que eu vou fazer a tentativa de gravidez, tá? Eu tô vendo aqui que colocou, eu tô com 42, tô com 40, fica aqui, eu não terminei a explicação. O que acontece? A baixa reserva impacta na minha... É o seguinte, assim, a baixa reserva eu preciso agir rápido, eu não posso perder tempo. Isso é um ponto que a baixa reserva me sinaliza. O segundo ponto que a baixa reserva me sinaliza é a expectativa que eu vou ter num tratamento de estimulação ovariana. Então, se é uma mulher que vai passar por uma estimulação ovariana, por exemplo, numa fertilização, a gente não, e tem baixa reserva, a gente não vai ter uma expectativa que ela vai ser uma super produtora de óvulos, tá? Mas o que a gente tem que focar em quem tem baixa reserva? Em qualidade. Então, eu já passei aqui também orientação. A gente precisa de um óvulo e de um espermatozoide. Se a gente tiver um óvulo de boa qualidade, um espermatozoide de boa qualidade, essa gestação pode acontecer e ela pode ir pra frente, tá? Então, a gente precisa focar em qualidade para quem tem baixa reserva. Então, não fique pensando só, eu tenho baixa reserva, não vou conseguir. Consegue, eu já cansei de publicar casos aqui, mostrar para vocês casos de mulheres com antimileriano, né, que é o avaliador, uma das formas de avaliar a baixa reserva, que conseguem engravidar espontaneamente, mesmo com baixa reserva. Só que qual é a diferença de você ter uma baixa reserva aos 28, 30 anos e aos 40 e poucos anos? É qualidade. Então, essa mulher de 40 e pouco precisa focar muito mais nas medidas de melhora de qualidade de óvulo do que a de 30, a de 20 e poucos. As duas precisam, mas a de 40, a de 35 mais, é a que realmente precisa focar em qualidade. E aí só suplementar, eu vou falar isso ainda no final da minha live, mas só suplementar às vezes não é suficiente. Vamos voltar aqui para o que você precisa fazer.
Baixa reserva, você precisa ter, além das vitaminas gerais, né, dos minerais, como eu falei, zinco, selênio, enfim, tudo isso é importante você fazer essa avaliação, mas, novamente, vitamina D, ômega 3, e aqui eu vou entrar com 2, NAC e o ácido alfa-lipoico. Esses suplementos, eles podem aumentar mais ainda a sua qualidade. Coenzima Q10 também, tá? Coenzima Q10... Na verdade, assim, coenzima Q10 e ômega 3 não é só para fertilidade, é para longevidade, para qualidade de vida a longo prazo, né? A gente pode estar fazendo, homem e mulher. Mas focando na baixa reserva, tá? NAC e ácido alfa-lipoico são extremamente importantes. Então, quem tem baixa reserva, foque na qualidade e não perca tempo. Tempo é fertilidade. Essa frase eu repito frequentemente aqui e precisa ficar enraizado dentro de vocês. Então não perca tempo, vai investigar o que está acontecendo, né? Procure orientação adequada, comece a suplementação, comece a mudança do estilo de vida. Isso tudo vai acelerar, isso tudo vai potencializar a chance dessa gravidez chegar, tá? Eu vi uma pergunta sobre o DHEA. DHEA geralmente nutricionista não passa, é mais o médico. É seguro suplementar, tá? Geralmente nas doses adequadas. Quais são os riscos da suplementação do DHEA, né? Geralmente o efeito colateral do DHEA é a questão, por exemplo, de pelo, tá? A gente pode ter um aumento de pelo, né? Ele é um certo hormônio um pouco androgênico, então ele pode ter um aumento de pelo. Mas nas doses habituais, eu já tive uma paciente que se queixou disso, mas não é a rotina, não é a frequência. Então, geralmente é seguro, mas não é todo mundo que vai fazer uso dessa medicação, tá? É quem tem a indicação, quem tem uma baixa reserva realmente. O que é baixa reserva? É um hormônio antimileriano abaixo de 1. Às vezes você pode ter 40 anos e ter uma reserva boa, né? Não é a rotina, mas acontece. Então, frequentemente, eu pego o paciente de 40 com uma reserva razoável. Não é a rotina, mas acontece, tá? Então, dose seu antimileriano, avalie a sua contagem de folículos. São formas que a gente tem de tentar ter uma ideia da sua reserva ovariana, tá? Vitaminas aqui do complexo B, né? Que colocaram aqui a pergunta, também devem ser tomadas, tá? Homem também pode tomar o metilfolato. Recentemente, né, eu vi um trabalho falando sobre o polimorfismo do MTHFR, que a gente está sempre pesquisando na mulher, né, isso é frequente, mas a pesquisa desse polimorfismo no homem pode ser interessante também para a gente aí sim suplementar o metilfolato, tá? E aí entrando nas doses, né, como eu falei, a gente não vai ter doses de vitaminas que estão ali na referência. Então, por exemplo, vitamina D, como eu já falei, em torno aí de 50, 60, é um valor bom, né? Vitamina B12, né? Vai estar acima de 500, de 600, é um valor bom, tá? Ácido fólico, quando a gente dosa no sangue, né? Pelo menos acima de 14 também. Pego muita mulher com ácido fólico de 8. Se você olhar lá na referência, a referência, se não me engano, é 3, né? Mas a gente precisa, para a fertilidade, estar com esse valor um pouquinho maior, tá? Reserva de ferro, a ferritina, a gente precisa estar com um valor pelo menos de ferritina aí de 70 mais ou menos, tá? Em torno disso, tá? Então é importante de fato a gente tá olhando sempre a correlação, exames de sangue e o que você vai suplementar, porque vão ter momentos que você vai suplementar uma dose maior, depois você pode entrar numa dose de manutenção, né? E você focar no seu diagnóstico para o tipo de suplementação também é extremamente importante, tá? Pra gente saber o que tá utilizando. Dentro do ômega 3, por exemplo, né, você tá suplementando, isso é importante olhar também nas tabelas de referência, pelo menos 1 grama de ômega 3. Isso geralmente é o mínimo recomendado, tá? Fazendo uma diferença entre EPA e DHA. Então é importante a gente fazer a suplementação de ômega 3. Eu vi que a Vanessa falou que ela usa ácido fólico. Hoje em dia, Vanessa, assim, o ideal é que você faça uma suplementação da forma ativa dele, que é o metilfolato, tá? A gente só vai tender a usar o ácido fólico e numa dose maior,
tá? Nas mulheres que têm história já de um filho com a alteração do defeito, que a gente chama defeito do fechamento da coluna do tubo neural, aí geralmente quando tem esse histórico a gente tende a suplementar uma dose maior de ácido fólico, mas atualmente a gente tende a fazer o metilfolato na dose em torno de 400 microgramas a 800 microgramas por dia, tá? Ferro, qual que é o melhor de fazer? Eu gosto bastante da ferropolimaltose, tá? Um exemplo de marca, né? Não tem nada assim com as marcas. É o Dexfer, eu passo bastante, mas por quê? Porque você não precisa ter uma relação com a alimentação. Então você pode tomar em qualquer horário, tá? Que você consegue. Às vezes, tomar um tipo só de ferro, você não vai conseguir aumentar a sua ferritina. E aí, às vezes, você precisa fazer um combinado de tipos de ferro, porque cada um vai ter a sua absorção diferente. Então, se você tá com dificuldade de aumentar a sua ferritina com um determinado tipo específico, às vezes vale a pena fazer um mix de suplementação de tipos de ferro, tá? O que mais vocês têm de dúvida aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, passando o que mandaram. Vocês entenderam, então, assim, que a questão da vitamina é principalmente diagnóstico e dosagem, tá? Isso é extremamente importante. A gente é isso que vai nortear a sua suplementação na sua rotina. E suplementar quando começar? O quanto antes. Se puder, 1 ano antes na sua consulta, antes de pensar em engravidar. Se não, 6 meses. Se não, pelo menos 3 meses. Se não, quando der, começa. O importante é começar. Quais vitaminas você vai priorizar? Metilfolato, vitamina D, ômega 3 e coenzima Q10. Essas são meio que assim um combo. As outras, né, vai depender de quanto talvez esteja no seu sangue, por exemplo, se você vai precisar suplementar zinco, né? Falei muito de vitamina, mas os minerais, né? O zinco, o magnésio, vai depender. Magnésio ideal que esteja acima de 2, né? O magnésio, como eu falei, ele ajuda na questão da redução de fluxo, na redução de cólica. Ele pode ser usado à noite, ele dá uma ajuda para quem tem uma dificuldade de dormir. Se você vai passar por uma fertilização, além dessas vitaminas, suplementar a melatonina, tá? Isso tudo é importante. 33 anos com antimileriano de 2,5. É baixo? Não, é ótimo, tá? Antimileriano acima de 1, de uma forma geral, independente da idade, é considerado um antimileriano normal. Mas a gente coloca numa tabela, né, de estudo populacional, se dentro daquela idade, qual é o percentual, a média, né? Se a mulher vai estar ali dentro da média. Então, é importante, mas essa tua idade com esse antimileriano é um valor ok, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão mandando de dúvidas. Ó, uma falou aqui que o pote é transparente, troca o ômega 3, tá? E fica bem atento, quem chegou agora nessa questão do ômega 3 também, que é super importante, é a questão do selo IFOS. IFOS. Precisa ter nessa embalagem o selo, esse selo IFOS, para dar segurança de que aquele ômega 3 é um ômega 3 de origem qualificada, que não tem uma contaminação por metal pesado, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Hormônios como progesterona e estrogênio também são suplementados? Como saber se estão no valor bom? Bom, vamos lá. Domingo, vou adiantar aqui, dar um spoiler, tá? Domingo eu vou fazer uma live sobre os hormônios para mulher tentante 30+. Então, Bruna, né? Assista essa live domingo, mas depois se inscreva lá na jornada. Eu vou publicar o horário, como que vai ser a dinâmica lá na nossa comunidade, tá? Que a gente tá fazendo no nosso grupo de WhatsApp do evento Jornada da Fertilidade, que vai ser dia 3. Então eu tô fazendo algumas lives. A próxima vai ser agora na quinta-feira. Quem preencheu o formulário, que tá lá no grupo, quem preencheu o formulário que a gente solicitou, vai ganhar hoje em especial um presente, vai ser um e-book com um resumo desses suplementos. Então entra no nosso grupo de WhatsApp, preenche o formulário, a gente conhece um pouquinho melhor vocês
né? E a gente manda esse presente para vocês. Além disso, a importância de preencher esse formulário é o seguinte: na quinta-feira agora eu vou fazer mais uma live de perguntas e respostas. Então todas essas perguntas que vocês estão colocando aqui, aproveita e coloca no formulário. Lá tem um espaço de dúvidas. O que você perguntaria para mim? Coloca lá. Eu vou selecionar algumas perguntas para eu poder responder nessa live de quinta-feira, que vai ser também às 7 da noite, tá? Então é uma ótima oportunidade pra gente. Isso, Aifos, assim como você colocou, tá? Assim como o Personalize Fast Turbo colocou. É uma ótima oportunidade pra gente tirar as dúvidas, né, que vocês têm. Voltando para a Bruna, que me perguntou: hormônio de progesterona e estrogênio também são suplementados? Sim. Quando? Quando a gente precisa, né? Então vamos lá. A gente não vai sair passando estrogênio e progesterona sem um acompanhamento de ciclo. Aí isso, Bruna, não dá para vocês fazerem sozinhas. Isso você precisa estar com um médico te acompanhando. Por quê? Quando que a gente vai suplementar o estrogênio? Quando a gente está no acompanhamento de ciclo daquela paciente, seja para uma gravidez natural, uma indução de ovulação ou uma inseminação ou um preparo de endométrio para transferir o embrião, e a gente percebe que aquele endométrio ele não está espesso o suficiente. Aí uma estratégia é suplementar estrogênio. Mas eu já te adianto, no domingo eu vou passar uma estratégia natural para vocês como ajustar os hormônios. Então não perca essa live de domingo. A progesterona a gente suplementa para quem tem necessidade. Toda mulher que faz FIV, quando vai para transferência, precisa suplementar progesterona. Mas se você está numa tentativa natural, a gente pode fazer a suplementação de progesterona se tiver necessidade. Então, se você está fazendo uma relação programada, se você ovulou, dosa no seu sangue, vê se você tem deficiência, falta de progesterona, entendeu? Porque se você não tiver, você não precisa suplementar a sua progesterona. Agora, se você tiver uma progesterona baixa, e aí o que seria uma progesterona baixa, né? Que talvez fosse o ideal realmente suplementar. Uma progesterona aí de menor do que 9, menor do que 10. Aí talvez seja interessante você suplementar a sua progesterona. Só que você tem que ficar atenta à fase do ciclo. Por isso que é importante, nesse caso, eu acho que não tem muito como fugir, como fazer isso de forma sozinha. Vocês precisam estar com acompanhamento para fazer a dosagem exatamente no momento certo. Porque se você dosa a progesterona, por exemplo, numa fase inicial do seu ciclo, ela vai vir baixa. Hoje mesmo, atendi uma paciente, uma mulher que falou assim pra mim: tô preocupada porque minha progesterona veio baixa. Eu falei: claro, você dosou na primeira fase, ela vai estar baixa. A progesterona ela é cíclica, ela começa baixa, você ovula, ela aumenta, depois ela tende a cair de novo. Se você não engravida, ela vai cair novamente. Então isso é um processo fisiológico e natural, tá? Então só suplementa se precisar. Até porque a partir do momento que você entra essa suplementação, você precisa manter essa suplementação de estrogênio, dos hormônios, né? Estrogênio e progesterona especificamente, até você ter a formação da placenta, que vai começar então a exercer essa função. Então só suplemente esses hormônios se realmente seu médico te indicar, se você tiver uma necessidade, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá, vou pegar aqui só mais duas perguntas, tá, gente? E vou passar depois os recados finais. Me indicaram para engravidar o Indux e o Trogestan. Fiquei com medo de tomar sem indicação médica. Perfeito, gostei da sua atitude, isso aí. Qual é o grande problema de você tomar um Indux, que é o Clomid, né? Sem você estar um acompanhamento. Isso vira e mexe eu pego. Vocês já devem ter ouvido, né, casos na internet de mulheres que, por exemplo, tiveram aí quadrigêmeos, quíntuplos, sextuplos, né? Grandes chances de terem usado uma medicação desse tipo sem um acompanhamento. Então a gente precisa avaliar primeiro se a medicação ela foi capaz de estimular o teu ovário suficiente, tá? Então, se você de fato recrutou um folículo, ele cresceu e você vai ovular, ou se cresceu demais. E aí a gente tem que, na verdade, parar aquele ciclo e não pode tentar engravidar pelo risco de uma supergemelaridade, tá? Então, também ficar usando sem um monitoramento, você pode estar usando e aquela dose de Indux não ser o suficiente para você. Né? Não está sendo suficiente para fazer você ovular de forma adequada. Ou está te colocando em risco, está aumentando muito o número de folículos de óvulos que você está ovulando naquele mês. Então precisa acompanhar, tá?
E aqui, o valor correto da progesterona que perguntaram, foi isso que eu falei, né? Pra gente saber que você ovulou, acima de 1 significa que você ovulou. Mas pra saber que você tá numa fase lútea boa, que você consegue manter essa gravidez de forma adequada, pelo menos aí uma progesterona mais ou menos de 9, 10, tá? A Bruna falou, né? Acho que fez o exame na época errada. É muito frequente. Tem que entender quando dosar. Eu vou te falar aqui, ó. Quando você menstrua, geralmente, se você menstrua hoje, mais ou menos 12, 14 dias atrás você ovulou, tá? E o que acontece? No 7º dia, antes da sua menstruação descer, geralmente é mais ou menos quando sua progesterona vai estar lá em cima. Então esse, em teoria, é o momento ideal. Só que às vezes é difícil sozinha você monitorizar isso, né? Vamos lá, última pergunta. 41 anos, uma das trompas obstruída. O único tratamento será a FIV? Então, assim, difícil te responder exatamente. Como eu sempre digo, um óvulo, um espermatozoide, eles precisam se encontrar. Se você tem um óvulo de boa qualidade, uma trompa de boa qualidade, um óvulo de boa qualidade, um espermatozoide de boa qualidade e a trompa, uma trompa desobstruída, e se naquele mês você ovulou daquele lado que não está obstrução, existe a chance de gravidez. É alta essa chance? Não é alta. Tá? Então, por volta dos 40 anos, por ciclo de tentativa, né, por mês, tentando engravidar, uma mulher em torno de 40 anos vai ter de 5 a 10% de chance de uma gravidez espontânea. Então, o que você precisa focar, Johnny? É o seguinte, você precisa focar na qualidade do seu óvulo, tá? E avaliar junto com o teu médico a tua reserva e talvez sim partir para uma FIV. A FIV é o que vai te dar maior chance, mas isso não significa que você não consiga de outra forma. Mas pensando em termos de chance, de percentual, se eu tivesse que dar uma tacada, se eu tivesse que... ali, tudo ou nada, de fato, a FIV é o que daria mais chance nesse caso, tá? Mas como eu digo, precisa de um óvulo, um espermatozoide, eles precisam se encontrar. Entendeu? Gente, adorei fazer a live com vocês hoje. Obrigada pela companhia. E aí os recados vão ser os seguintes, alguns. Se inscreva no evento Jornada da Fertilidade. É uma aula que eu vou dar online, ela é gratuita. É como isso aqui, só que não vai ser aberto aqui para vocês, vai ser só para quem tá inscrita realmente no evento. Vai ser uma aula no dia 3 de abril, às 8 horas da noite. A gente vai falar sobre os erros de quem tá tentando engravidar. Então aqui eu já falei alguns erros e a gente vai falar ainda mais dos pilares que vão te fazer engravidar. Então se você tá nessa jornada, se você quer engravidar, não perca essa aula. Ela é de extrema importância para te ajudar nessa caminhada, nessa jornada da clareza do que você precisa fazer, tá? E na próxima quinta-feira a gente vai ter uma live de perguntas e respostas, assim, aqui aberta para todo mundo, às 7 horas da noite. Então, entra no nosso grupo de WhatsApp do evento da Jornada da Fertilidade, preenche o formulário para ganhar o e-book de hoje sobre suplementos e para você também colocar a sua dúvida para eu tentar pescar ela e responder lá na quinta-feira agora, tá bom? E no domingo, já dando mais um spoiler, no domingo a gente vai ter uma outra live em que eu vou falar sobre alguns hormônios que impactam na fertilidade da mulher 30+, e vou trazer estratégia de forma natural, tá? Não só com remédio, mas de forma natural, o que a gente pode fazer para melhorar a fertilidade de vocês. Tá bom? Então, obrigada, boa noite, adorei estar aqui com vocês hoje, tô esperando vocês lá no nosso grupo e eu vou colocando bastante conteúdo exclusivo lá e eu vou começar também uma dinâmica, então aguardem, adorei vocês aqui, obrigada por tudo, beijo, boa noite, tchau, tchau.